Vamos falar sobre um consolidado, um resultado geral da temporada de balanços deste primeiro trimestre de 2026. Os investidores estão se reorganizando para entender quais ações saem fortalecidas desta safra e quais companhias vão precisar de reestruturação rápida para enfrentar o restante do ano. E para fazer uma análise geral desta temporada e como o mercado está reagindo, conversamos com Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Rafi, seja bem-vindo, meu caro. Um ótimo dia a você. Obrigado pela participação. Gabriel Monteiro, bom dia para você, a toda a audiência. É um prazer estar aqui. Bom dia. Balanço geral dessa temporada, tem aqueles enforcados e tem aqueles que estão conseguindo navegar neste mar bastante tortuoso. O que você chamaria a atenção para estes últimos resultados que recebemos, meu caro? Maravilha. Acho que você introduziu muito bem, né? Toda a temporada de resultados, a gente tem os vencedores e perdedores. Acho que a gente olhar um panorama geral, macro, né? As empresas passaram de ano, né? E, afinal de contas, as empresas listadas estão trimestre a trimestre, né? Tentando, de alguma forma, sempre reduzir custos todos os trimestres, tentar aumentar o âmbito da receita, que a gente chama de top line, né? Mas a gente vive num ambiente onde as taxas de juros estão muito elevadas, né? Então, em alguma magnitude, o serviço da dívida voltou a pegar nas companhias como um todo. Então, esse é o aspecto geral. Aqui, Gabriel, na XP, a gente separa os chamados, os quatro grandes maiores setores, né? Que é o setor de commodities, o setor financeiro, o setor doméstico e o setor defensivo, né? E o grande destaque, sem sombra de dúvida, para essa primeira temporada foi o setor de commodities, né? E que está muito atribuído à questão geopolítica e toda a discussão do petróleo, tarifas, o minério de ferro, o alumínio, e em alguma medida também proteína, grãos. Esses foram destaques e nós tivemos uma surpresa de 4,3% de resultado consolidado nosso aqui, que saiu do mercado frente às nossas estimativas na XP. Inclusive, eu queria até destacar que são dados com exclusividade para vocês, que é um relatório que a gente vai publicar ainda, eu já estou dando em primeira mão aqui para você e para toda a audiência, né? E o lado negativo da história, Gabriel, é o setor mais defensivo, que são aquelas empresas de utilidade pública, que frente às nossas estimativas aqui na XP, tiveram um resultado de lucro, né, abaixo, 12,6% abaixo das nossas estimativas. Isso muito porque quando vieram o resultado das companhias, sobretudo a Eletrobras, né, uma grande companhia distribuidora que participa de praticamente todos os processos, né, ela veio com uma aceleração de custos. Então, para essa primeira pergunta, o panorama geral é que o lado muito positivo vem pelo lado de commodities, por esse Brasil que participa desse cenário global, principalmente do lado de commodities, energia, petróleo e minério, e o lado negativo, utilidade pública, frente às nossas estimativas. Consolidando ano contra ano, né, o destaque negativo ficou para as empresas de varejo, né, onde a gente teve aí uma queda bem expressiva, né, de 57% menor, né, e aqui comparando o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre de 2025, isso tem muito a ver com crédito, tem muito a ver com o ambiente de taxas de juros, com as cíclicas locais afetadas, né, e o lado positivo, as empresas incorporadoras, construtoras, que conseguiram fazer ótimas vendas, principalmente no final do ano passado, e que tiveram um crescimento ano contra ano de 67%. Então esse é um pouco do panorama aqui, Gabriel. Inclusive, essas construtoras aí estão se aproveitando demais do programa Minha Casa Minha Vida. Temos as empresas de baixo custo, Cury, Tenda, Plano e Plano, todas essas vão melhorando bastante os seus resultados. Por exemplo, empresas que trabalhavam um pouco com Minha Casa Minha Vida, com a nova faixa, agora cerca de 95% de tudo que eles lançam está dentro do programa. E a gente viu, inclusive com a inflação do setor imobiliário, tem muita demanda. Estão comprando ao redor do Brasil, muitos imóveis nestes últimos anos. Agora, eu queria entender essa fase de reestruturação, o Rafi. Primeiro, para geral de carteiras para Brasil, e depois a gente fala especificamente sobre empresas.
Cenário macro de guerra no Oriente Médio, esse que você fala que beneficia commodities, está piorando o cenário para algumas companhias, isso está movimentando decisões, movimentando carteiras. Você vê o investidor correndo para se proteger ou tentando aproveitar essa alta disparada de algumas commodities. Isso está acontecendo agora no mercado? Sim, absolutamente, né? Na verdade, não é nem estava acontecendo até mesmo antes de explodir a guerra Estados Unidos, Israel e Irã. O Ibovespa, o Brasil, o investidor brasileiro, ele aprendeu que ele não precisa fazer mágica para encontrar boas oportunidades quando se trata de mercado acionário. E as empresas que a gente chama de utilidade pública e transmissoras de energia elétrica, que são as mais defensivas, e que na temporada de resultado, né, ano contra ano, tiveram um crescimento de 41%, né, no consolidado geral aqui das nossas das empresas que a gente acompanha. Isso tem a ver muito com a previsibilidade dos seus resultados, com a forte geração de caixa, né, com um bom pagamento de dividendos que, em grande medida, compete inclusive com a renda fixa, que está elevada em função do processo de taxas de juros, né, que, enfim, tem uma certa frustração. Agora, a gente não acredita que vai cair tanto a taxa de juros como se imaginava, né? E qualidade na entrega dos seus resultados. Quando eu digo qualidade, é que são companhias que são verdadeiros reloginhos suíços de entrega de resultado e que, portanto, costumam não ter grandes variações de uma entrega de resultado trimestre contra trimestre. Então, o investidor brasileiro ele já vem fazendo isso. Quando a guerra veio, ele só acelerou um processo que já era quase que racional, né? E aí, consolidando esse cenário internacional, com a temporada de resultado, a gente percebe também que o Brasil tem muito ativos reais aqui, né? Isso tem muito a ver com as commodities também. E a gente aqui, por exemplo, temos no Brasil, literalmente para dar e vender, discussões que são globais, como transição energética, né, segurança alimentar, petróleo, né, e toda a discussão, né, no geral, quando se fala para o mercado de commodities, né, que, como você bem disse na sua introdução, petróleo, por exemplo, a Petrobras ainda não conseguiu incorporar no seu resultado do primeiro trimestre todo o efeito positivo da alta do petróleo. Então, isso sustenta e deixa o Brasil numa visão de um vencedor relativo, e muito cuidado com isso, né? Porque eu não quero dizer que a partir de agora a gente é o grande player, que o mundo vai escolher o Brasil, mas num vencedor relativo por ter ativos reais com alta previsibilidade de qualidade e também commodities, que são efeitos dessa discussão do cenário geopolítico. Então, isso faz a gente aqui, sim, estar num holofote muito bacana sobre a ótica do investidor estrangeiro. Gabriel. Ô, Rafi, tem algum alerta que essa temporada nos traz, especificamente sobre ativos que estão muito pressionados? A taxa de juros praticamente não vai cair neste ano. A gente estava em 15 e agora o Focus fala de 13,25 e pode ter até mais revisão à frente para 13,5. Quem sabe, eu conversei com várias casas que já estão com 13,5 de perspectiva de juros para o final do ano. Ajuda, mas o custo de finanças, o custo financeiro para quem está endividado ainda é muito alto. Tem algum alerta que pode deixar o investidor preocupado? Porque, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar fala de insegurança operacional. Isso aí é palavrão para o investidor fica muito preocupado. O presidente da Cosan disse recentemente que a gente pode imaginar um mundo daqui a 5 anos em que a empresa não existe, porque está parando de fazer sentido ter uma estrutura de investimentos como a Cosan. Tem alertas dessa temporada? O investidor tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha? Sim, definitivamente esse estado de alerta, eu diria que para a qualidade do investidor brasileiro é sempre constante. Temos que sempre estar em alerta, né? O Brasil, pela qualidade dele, que ora a taxa de juros está 2%, depois vai pisca 15%, a gente tem que estar sempre antenado. Mas entendo também que, sob a ótica da temporada de resultado, a gente conseguiu ver que, embora as companhias estivessem bons resultados na última linha, ou seja, em termos de lucro líquido, o serviço da dívida começou a pegar as companhias. A gente tem um estudo aqui dentro da XP de alavancagem, né, que é basicamente o quanto a gente estima que a empresa precisa gerar de caixa para pagar apenas o serviço da dívida. E esses, para as empresas listadas,
elas estão até controladas. Na média aqui está em 1,4 vezes, o que é bem baixo frente ao mesmo estudo que a gente fez ano passado, que está em 1,7. Então, é um quadro que ele passa de ano, como eu disse no início da nossa conversa aqui. Entretanto, você acabou de citar aqui dois outliers, dois players, Pão de Açúcar, Cosan, a gente pode citar Raízen, podemos citar outras companhias, que o quadro é bem mais alarmante e que este quadro, se deteriorando ainda mais, ele pode gerar um efeito cascata e puxar o resto do mercado, inclusive aqueles que estão indo bem na foto nesse momento. Então, o aspecto de taxa de juros, crédito e previsibilidade sobre esse âmbito à frente, ele sim é um estado de alerta que eu diria que é constante e é uma pauta que não é nossa aqui, mas vale trazer um pouco para a conversa, tangenciar. As eleições estão chegando e, portanto, a discussão sobre política fiscal, política monetária, vão ser discutidas durante as eleições e isso terá um impacto sobre a previsibilidade do mercado de juros e que isso, portanto, mexerão nas expectativas futuras. E a gente, portanto, estima que talvez, né, essas discussões vão ficar mesmo para as eleições para a gente entender se essas companhias outliers podem se deteriorar ainda mais ou não. Esse estado de alerta fica um pouco mais calmo e a gente entra no processo de risk-on, né? Então, é um quadro que a gente tem que pegar tudo que está acontecendo no mundo e ainda misturar com o suco de Brasil para entender a previsibilidade à frente. Mas só finalizando, as empresas passaram de ano, os resultados têm vindo de maneira sólida e a gente tem companhias aqui que pagam bons dividendos e que têm tido resultados recorrentes, mesmo com essa perturbação global, né? E é disso que a gente tem que se atentar nesse momento. Não é hora de bancar o herói e achar companhias que vai subir 200%, 300%, 500%. Faz o certo pelo correto, passa de ano, você vai muito bem na diversificação, usando o mercado de ações também, Gabriel. Falando sobre essas oportunidades que você diz, que de empresas sólidas e preço, o Ibovespa subiu demais nesses últimos 2 anos. Ano passado foi mais de 30% e hoje a gente já viu o Ibovespa bater mais de 190 mil pontos neste ano ainda. Isso já está em preço, quando a gente olha para a tela, o mercado já se tocou que estes ativos são os preferidos no momento de alta instabilidade e já está meio que tudo precificado. O negócio agora é fazer alocação pensando em dividendos, talvez pensando em proteger o patrimônio, porque a valorização de empresas descontadas, pelo menos para aquelas mais concentradas, para essas mais seguras, ela já ficou para trás ou vocês ainda enxergam que tem oportunidade de valorização? Sim, tem oportunidade de valorização. A gente teve um movimento de correção de preços que veio desde 199 mil pontos, né, para o Ibovespa. A gente estava negociando próximo de 11,5 vezes de lucro, né, de múltiplo. Agora a gente já está em 9. E temos uma correção aí de cerca de 11% do topo. Então já começou a cair no colo. Acho que tem oportunidade sim. Setores financeiros, distribuidoras de energia elétrica, saneamento, todas elas acabam se tornando atrativas, estavam menos óbvias, agora já está no âmbito de um pouco mais de obviedade. Lembrando que a gente usa o mercado acionário como uma classe tão importante quanto a renda fixa, a internacionalização, o mercado de commodities, câmbio, ou seja, não é aqui para especular, a gente está falando de um quadro de alocação para ter uma melhor performance em termos de investimentos, olhando o horizonte à frente e não apenas aquela coisa de ganhar, vender, comprar, vender rápido, como se costuma, né, ventilar quando a gente fala de renda variável, Gabriel. A teoria é falar, compra barato e vende caro, mas isso dá um trabalho danado de fazer o tempo inteiro, pelo amor de Deus, hein, Rafi? Então, essa estrutura de portfólio, para quem está nos escutando, claro, sempre muito importante fazer a diversificação e proteger o seu patrimônio, com certeza. Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP, obrigado por compartilhar este relatório conosco com exclusividade. Até uma próxima, lhe desejo um bom trabalho e uma ótima semana a toda a equipe. Rafi. Boa semana para você, para a audiência, até a próxima. Valeu.